Mas o ano se encerrou, então é hora de fazer a minha lista pessoal dos 10 melhores filmes de 2024. E é sempre uma tarefa muito difícil selecionar só 10. Eu podia fazer uma lista de 15 melhores filmes, de 20, de 50 melhores filmes só deste ano de 2024, e eu ainda conseguiria encontrar ali bons filmes, filmes dignos de bastante elogios. E lembrando que o critério é que o filme tenha estreado comercialmente aqui no Brasil em 2024, seja no cinema ou seja no streaming. Então pode ser que tenha um ou outro filme que tenha passado por festivais em 2023 ou mesmo que tenha passado pelo Oscar deste ano. Se ele estreou em 2024 no Brasil, então ele entra para consideração. Então, sem mais delongas, bora para a lista. Em 10º lugar da lista, Robô Selvagem. Ninguém tinha me falado do poder dramático desse filme aqui. E a base da história é bem simples. Um robô se perde em uma ilha onde só moram, onde só vivem animais, e lá acaba tendo que se responsabilizar por um filhote de ganso. No entanto, além do traço super bonito, o diretor Chris Sanders encontra maneiras absolutamente fascinantes de desvelar o desenrolar dessa história, que é uma adaptação de um livro infantil e que tece comentários sobre maternidade e senso de coletividade que reverberam por muito tempo depois que a sessão acaba. Em 9º lugar da lista, O Sabor da Vida. Esse filme se passa na França do século XIX e conta a história, a dinâmica entre duas pessoas, um mestre e uma cozinheira que moram e trabalham juntos há mais de 20 anos. A partir dessa relação entre os dois e da relação com a comida, a gente tem uma construção lenta, mas bastante incisiva e que leva a um final arrebatador, tratando a culinária como a arte que é, ao mesmo tempo em que dá a devida importância e peso para o sentimento entre aquelas pessoas e de terceiros que acabam se inserindo naquela relação também. É um filme muito lindo. Em 8º lugar da lista, Anatomia de uma Queda. Nesse drama de tribunal francês, a diretora Justine Triet decide centrar não na questão de quem matou, de quem foi o culpado por aquele caso que está sendo analisado, mas principalmente em como a relação daquele casal importaria para os julgadores daquele caso e também para a mídia. Na trama, uma mulher é acusada de empurrar o marido da janela, o que acaba causando a morte daquele homem. Mesmo que o espectador não encare a trama como um grande quebra-cabeça a ser resolvido, é bastante instigante acompanhar o desenrolar de todas aquelas relações e como elas vão cedendo ou resistindo às pressões. Tem vídeo completo desse filme aqui, que venceu a Palma de Ouro e também o Oscar de Melhor Roteiro Original neste ano. Em 7º lugar da lista, Dias Perfeitos. É impressionante como o Wim Wenders ele cria um filme simples, mas longe de ser simplista. A sinopse poderia muito bem se resumir ao espectador, a gente acompanhando o Hirayama, um limpador de banheiros no Japão, no meio ali das suas rotinas e rituais pessoais. O filme é uma ode à importância de viver o agora, o momento presente. Ao mesmo tempo, é sempre importante destacar que o Hirayama é feliz e satisfeito com a vida que tem, mas que ele vai de encontro àquela positividade tóxica que o filme poderia enveredar caso capitaneado por mãos menos habilidosas que as do Wim Wenders. São essas complexidades que elevam a obra a um patamar muito bonito e muito maduro. Em 6º lugar da lista, Herege. Dirigido por Scott Bakula e Brian Woods, é uma trama daquelas de boneca russa, na qual o espectador vai tirando uma boneca maior e vai se revelando uma boneca menor, vai tirando uma boneca maior e vai se revelando uma boneca menor à medida que a trama se desenrola. É uma das grandes surpresas deste ano, onde a gente vai acompanhar duas garotas religiosas que se veem presas na casa de um homem que começa a lhes fazer questionamentos muito estranhos e ao mesmo tempo muito inteligentes sobre religião e fé. Esses questionamentos acabam se desenvolvendo em um pequeno estudo sobre crença e ceticismo e um filme de final perfeitamente construído até chegar no seu clímax, além de um Hugh Grant em estado de graça, na melhor atuação da carreira dele. Em 5º lugar, A Substância. Em um ano com tantos bons filmes de terror, é muito bacana a gente ver um filme de subgênero do terror, o horror corporal, chamar a atenção do público assim, e com bastante merecimento em todo esse reconhecimento que o filme teve. Elizabeth é uma mulher de mais de 50 anos que, insatisfeita com a sua idade, decide apelar para uma droga que faz surgir Sue, uma versão mais jovem de si própria. O tom do filme é assumidamente exagerado e voltado para o gore, o grotesco, usando muito bem o poder e a liberdade que a fantasia e principalmente o terror como cinema de gênero tem para retratar os medos e as falhas da nossa sociedade. O 4º lugar vai para o melhor filme nacional do ano, na minha opinião, que é
Malu, um conflito geracional magnético e cortante construído na solidez de 3 atuações excepcionais, a da Yara de Novaes, a da Carol Duarte e a da Juliana Carneiro da Cunha. Inspirado nos acontecimentos da vida do próprio diretor e roteirista Pedro Freire, o filme acompanha Malu, uma atriz decadente na casa dos 50 anos, que mora com a mãe conservadora e recebe a visita da filha, também atriz. A protagonista é essa pessoa expansiva, espalhafatosa, que vive falando de um passado supostamente glorioso e com planos que estão ali na cara que não darão certo. O filme traz muitos discursos e passagens que demonstram ao mesmo tempo a força e a fragilidade daquelas personagens, e como aquelas atitudes vêm de determinados locais emocionais e partem para outros de uma maneira muito bem construída dramaticamente. Em terceiro lugar da lista, Wicked. Mas é o Wicked Little Letters, que aqui no Brasil ganhou o título de Pequenas Cartas Obscenas, uma comédia britânica. O filme conta uma história na qual diversas pessoas de uma pequena comunidade do Reino Unido começam a receber cartas despudoradas e desbocadas. E é incrível como ele consegue trazer essa história que é baseada em acontecimentos reais, mas que foram esquecidos com o passar do tempo, pegar essas mulheres escandalosas e pudicas, juntar tudo e transformar numa doce e instigante ode à igualdade entre os sexos, com a particularidade do humor britânico e também, por que não, dos códigos de um cinema familiar e leve. O filme é engraçadíssimo e cortante na mesma medida, e o fato de a risada da Olivia Colman ter um papel fundamental na trama só evidencia o quanto o filme é inteligente, o quanto o filme acertou. Em segundo lugar, Zona de Interesse. O diretor Jonathan Glazer faz do seu filme uma obra que recai não em imagens impactantes para demonstrar o absurdo do nazismo na Segunda Guerra Mundial, mas em uma construção de aparente normalidade cercada, literalmente no caso do filme, pela maldade. Isso porque o comandante de Auschwitz e sua esposa se esforçam para manter essa aparência, ao mesmo tempo que residem do lado do campo de concentração. A partir disso, o filme funciona quase como se fosse um filme de terror, no sentido de que trabalha muito bem com o extracampo, ou seja, com o que não se pode ver, apenas imaginar ou ouvir, no caso do belo trabalho de edição e mixagem de som feitos aqui também. E em primeiro lugar da lista, o meu filme favorito deste ano de 2024, Pobres Criaturas. É fascinante como o Yorgos Lanthimos conseguiu aqui encontrar um equilíbrio perfeito entre as bizarrices que ele carrega como estilo desde a época que ele filmava na França, com um modelo de muito orçamento, de figurinos e cenários suntuosos que só Hollywood poderia subsidiar. Basicamente aqui, uma mulher é trazida de volta à vida por um médico e, sem saber que já esteve morta, decide explorar o mundo. E tudo o que funciona de maneira perfeitamente orquestrada, das atuações exageradas, a trilha que acompanha perfeitamente o desenvolvimento da protagonista, do roteiro instigante à fotografia estilizada, tudo colaborando para que Pobres Criaturas funcione como uma ode à força da liberdade, ao mesmo tempo que questiona de maneira bastante inventiva os dogmas da nossa sociedade. Beleza, pessoal? Me conta aí nos comentários quais foram os seus filmes favoritos de 2024, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!